Muito bem, então essa é a leitura de um curso em milagres. Iniciando agora o capítulo 1, o significado dos milagres. Tópico 1, o princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, e isso está além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. E a sua voz vai dirigir-te de forma muito específica, e tudo que precisa saber te será dito. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos, porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, troca reverte as leis físicas. Trazer mais amor tanto quanto doador ao doador, quanto para aquele que recebe. O uso dos milagres como espetáculos pode induzir a crença. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado pelo com o Criador. Através da oração, o amor é recebido, e através dos milagres, o amor é expressado. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto e espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Vou ler novamente. Milagres são princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento, que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz o uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. E, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. E é por isso que curam. Um milagre é um serviço. É o serviço máximo que pode prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo.
Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem da cooperação, porque a filiação com F maiúsculo é a soma de tudo que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não o do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. E é esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceita o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe, e isso conduz a uma negação da vida, da vista espiritual. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis na perspectiva verdadeira. Isto é a cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir a ambos. Tu és o milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Novamente, milagres fazem com que seja capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir a ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como o teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. O milagre é uma bênção universal de Deus, e através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres é um caminho para ganhar a libertação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são assim um meio, e a revelação é o fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando as suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, porque pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu, Jesus, inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial, e nesta ordem tu és perfeito. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. E assim espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua santidade.
Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. O milagre é a correção introduzida por mim, Jesus, num pensamento falso. E aqui, quando ele fala por mim, eu, é dito no livro que Jesus é sinônimo do Espírito Santo, são intercaláveis. Então, quando induzidos por mim, aquele que ditou o livro, o milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. E isto é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim corrigem ou espiam a percepção defeituosa de falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou de um estado de prontidão para o milagre. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. Milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas e nem mesmo encontrar que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. O Espírito Santo é o mais elevado veículo da comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Vou ler de novo. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo, e nesse sentido, ele é intemporal. Milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento tanto para a correção da percepção, que é eficiente. É um instrumento para a correção da percepção, que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou direção do erro. É isso que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Pausa para respiração.
Uau. Pausa para respiração. Uau. Pode repetir essa parte, por favor? O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Aqui ele tem o princípio básico de que tudo que está em desacordo com a criação, na verdade, não existe. Lembra lá do final da introdução? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal realmente existe. E nisso está a paz de Deus. Então Deus criou a sua filiação como um estado perfeito e a nossa própria mente cria o irreal, o imperfeito. E o milagre é um instrumento dentro do tempo de correção, mas não que o imperfeito esteja errado. O imperfeito simplesmente não existe. Então, se o imperfeito não existe, não há culpa. Não havendo culpa, não há necessidade de reconciliação com Deus, porque já somos reconciliados. Nunca não sei se existe essa palavra, depois a Grace pode me ajudar. Nunca nos desconciliamos com Deus, nunca nos separamos de Deus. A nossa mente que cria o estado. E o milagre é o veículo através do qual, no tempo, a nossa mente se reajusta. Pelo menos foi isso que eu captei dessa leitura. Gostaria de ouvir se alguém teve captações complementares sobre esse tema. Ah, uau, primeiro desse livro, eu falei com a Sheila, é um uau atrás do outro, né? Por lack of, por não ter outro adjetivo verbal. Uau. Mas a redefinição, para mim, uma das coisas que pega quando você começa a falar sobre milagre era o que eu concebia como milagre. Eu, Daniela, o que eu concebia como milagre, que é diferente do que está escrito, era extraordinária. Saía, tipo assim, acontece, Lázaro, levanta, né? Ah, eu mencionei com as meninas que eu tive um milagre de cura dia 9 de junho, então tá bem recente. Eu não sei se a Sheila comentou, Jardel, mas eu estava marcada para eu fazer uma cirurgia no dia 9 de junho. Ah, eu tinha pólipos e miomas uterinos. Isso desde 2022, eles vêm medindo, vêm vendo, enfim. E começaram a sangramento. Então, tem medição de 2022, 2024 e 15 de maio desse ano. E aí, eles resolveram fazer uma cirurgia para ver esse mioma que estava crescendo. Dia 9 de junho, eu estava aqui, sou colocada com um médico anestesista, né? Me dão anestesia com a cirurgiã, vou para a sala, já desacordada nessa hora, entro na sala de cirurgia, eles colocam tanto câmeras como os aparelhos para poder fazer a remoção, e aí Paulo recebe uma mensagem. Daniela entra na sala de cirurgia, 20 minutos depois, que era para ser 1h15, ele recebe. Daniela tá saindo, tá indo pro quarto, tá bem, mas ela tá desacordada. Quando eu acordo, a médica vem pra gente e fala: Eu não sei o que aconteceu, tá aqui as imagens. Não só não tem mais o grupo maior, que é o que a gente ia remover, como não tem nenhum dos outros. Todos desapareceram. E a gente não sabe o que que é, mas que bom. Aí eu falei: Jesus. E eu acordei dessa cirurgia, eles me perguntaram, falaram: você quer remédio para dor, você quer remédio para enjoo, porque às vezes a pessoa, por causa da anestesia, fica enjoada. Eu acordei parecendo que eu estava saindo de um resort. Acordei muito bem, muito bem. Como eu não acordava, tipo assim, parecia realmente que eu estava saindo de um resort, de umas férias. E fui almoçar, porque no dia anterior a gente fica de jejum. Mas eu concebia isso como milagre, entendeu? Era essa que eu ainda estou tentando entender, até eu estou tentando entender o que aconteceu,
comigo dia 9 de junho. Porque se fosse com outra pessoa, eu também ia pedir os records que eu tenho e as imagens com as medições. Porque para mim também é difícil conceber isso. Até agora, e agora que aconteceu comigo. Mas essa era a concepção. E eu estou vendo que não, pelo livro, pelo que você está lendo, não. Isso deveria ser o comum e outras coisas também, né? Uhum. Enfim, essa é a minha concepção, era a minha concepção de milagre, ia mais para uma coisa assim, ó, né? Lázaro, levanta, porque a morte, como a doença que acabou de você falar aí, foi criada por Deus e pode ser tirado, mas eu via como uma intervenção, tipo assim, extraordinária, e não como uma coisa cotidiana. Uhum. Isso aí ainda tá, para mim, ainda é difícil, porque eu não estou conseguindo conceber nem o extraordinário, que até então eu pensava. Mas, enfim. Então, Dani, pela percepção aqui desse trecho do livro, ele vai dizer que o milagre não é a expressão física da cura. O milagre é a tua mudança de pensamento diante desse efeito. E essa mudança vem do fato de que Deus criou o mundo perfeito, o espírito não, o espírito perfeito. A doença foi criada pela nossa própria mente. Então, o milagre é a mudança de percepção que acontece quando, através da intervenção, eu deixo de viver a doença e passo a viver a saúde, que é a plenitude de Deus. Essa mudança de pensamento de que a vida em Deus é a saúde e não a doença, que é o milagre. Ele vai dizer ali, né, o milagre é essa mudança de percepção, que pode ou não ter uma expressão física, material. Pode ser está curado simplesmente, ou pode ser uma palavra que alguém te fala e o teu pensamento muda sem que exista uma expressão. Porque ele vai dizer que se o milagre, e vai dizer agora bastante aqui, mas ele fala que se o milagre não induz a uma mudança de pensamento, ele se desfaz em mágica. Ou seja, existem coisas, expressões mágicas que não são milagres. Ou o próprio milagre quando não induz, quando não faz a mudança de pensamento. Mas muito interessante, glória a Deus por esse momento especial, Dani. Eu vou ler aqui o que a Renata comentou. Pode comentar a parte do Espírito Santo como não sendo o agente do milagre? Vamos voltar aqui. Não é exatamente isso. Ele diz assim, ó. Primeiro ele vai dizer: o Espírito Santo é o mecanismo do milagre. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as de Deus, quanto as tuas ilusões e separa o verdadeiro do falso, através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Aí só que ele vai dizer adiante aqui, ó. O Espírito Santo é o veículo mais elevado de comunicação. Milagres não envolvem este tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Isso faz sentido lendo o próximo. Ó, o milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo de tempo fora do padrão que não está sujeito às leis usuais de tempo, e nesse sentido é intemporal. Então, o milagre é a promoção de uma cura instantânea. No tempo, se não houvesse o milagre, essa cura iria acontecer no tempo. Como há o milagre, a cura acontece de uma hora para outra, instantaneamente. Por isso que ele é o milagre. Mas ele vai, ó, conectando aqui os trechos, ele vai dizer: o Espírito Santo é o mecanismo do milagre, mas não é o milagre em si, porque o milagre está sujeito ao tempo, uma vez que ele acontece no veículo temporal. E o Espírito Santo não está sujeito ao tempo. O Espírito Santo está fora do tempo. E aí ele vai dizer, o milagre, e isso está claro aqui, ó, os milagres não envolvem esse tipo de comunicação com o Espírito Santo, porque são instrumentos temporais de comunicação.
Ficou claro isso, gente? O milagre está sujeito ao tempo. O Espírito Santo não está sujeito ao tempo. O milagre só é necessário porque, através do milagre, se reconcilia, se reconecta a mente com Deus através de um mecanismo de revelação direta, que não precisa mais do milagre. Então, o milagre é um instrumento de correção para que a mente se volte para Deus e passe a ter uma conexão direta, uma revelação direta. Quando isso acontece, o milagre deixa de ter sentido, porque a mente, em comunicação direta através de revelação, já entendeu que o tempo não existe. Se o tempo não existe, não precisa de milagre. É o que Jesus, por exemplo, na cura de Lázaro, ele diz, ele orando, né? Ele disse: Olha, pai, geralmente eu não preciso falar, mas eu estou aqui falando para essas pessoas se convencerem de que é através de Deus. E aí ele vai dizer: Levanta, né, e venha, Lázaro. Por quê? Porque Jesus não precisaria fazer tudo isso, porque a mente dele já estava totalmente voltada a Deus. Bastaria ele olhar para Lázaro ou pensar em Lázaro, que ele já estaria, porque ele sabia ele tinha certeza que Lázaro não estava morto. Por isso que o milagre aconteceu. Beleza. Vamos seguir aqui mais uma página. Tópico 2: a revelação, tempo e milagres. A revelação induz à suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. E é por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz a experiência. Milagres, por outro lado, induzem a ação. Novamente, a revelação só induz a experiência. Milagres, por outro lado, induzem a ação. Eles são mais úteis agora, devido à sua natureza interpessoal. Nesta fase do aprendizado, é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. A revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. A revelação deve ser reservada para desculpa. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para o milagre, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica em desigualdade. És, portanto, uma reação inadequada a mim, a Jesus. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor porque é um irmão, e à devoção se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. E isso me deixa em um estado em ti em ti és apenas potencial. Eu vou ler de novo. Este é um trecho
diretamente, assim como todos imaginem, diretamente Jesus falando. A reverência deve ser reservada à revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho, aqui Jesus se identificando como irmão mais velho, tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor porque é um irmão e à devoção se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir, e eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Não tenho nada mais o quê? Nada mais que não venha de Deus. Essa é a única diferença que Jesus fala entre nós e ele. Ele não tem nada que não venha de Deus, nada mais, nada que venha da ilusão, enquanto nós ainda estamos sujeitos à ilusão. E aí ele vai dizer: E isto me deixa, Jesus, em um estado em que em ti é apenas potencial. E ele já atingiu. Seguindo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. E no processo de subida, entre aspas, eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Eu faço a ponte sobre essa distância, como teu irmão mais velho, de um lado, como um filho de Deus, como o irmão mais velho de um lado e como um filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação, e eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração: Eu e o meu Pai somos um. Mas há dois lados nessa declaração, em reconhecimento de que o Pai é maior. Então, Jesus dizendo, Jesus como ponte, na relação de Jesus conosco, ele faz o papel do irmão mais velho. E na relação com Deus, ele faz o papel de o Filho de Deus. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. E assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior, mantendo o canal direto de Deus para ti aberto para a revelação. A revelação não é recíproca. Procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. O milagre minimiza a necessidade de tempo, no plano longitudinal ou horizontal. O reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isso isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. O milagre tem então a propriedade única de abolir o tempo, à medida em que torna desnecessário um intervalo de tempo que atravessa. Não há revelação entre o tempo que leva ao milagre e o tempo que ele cobre. Não há relação entre o tempo que leva ao milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, o qual o milagre se baseia.
O milagre encurta o tempo, colapsando-o e assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Novamente, pausa para respiração antes do próximo tópico. Acho que aqui duas coisas bem interessantes, né? Uma que Jesus, então, revelando qual é o papel dele nos milagres e na intermediação como ponte, colocando-se como igual. A gente vai ver mais adiante que é dito que Deus tem apenas uma criação, que é o Filho de Deus. E todos nós somos o Filho de Deus, somos uma criação apenas. Só que a nossa consciência separada ficou sujeita às ilusões. Nós estamos no mundo das ilusões, no mundo, como a Bíblia diz. Jesus não está no mundo, porque Jesus desfez toda a ilusão. Então, Jesus, como aquele que desfez a ilusão, o Cristo, ele serve como intermediário entre aqueles que ainda estão na ilusão, inspirando a revelação, e como o Filho de Deus em relação ao Pai. Sem Jesus, nós não teríamos uma referência de como chegar ao Pai. Foi essa percepção que eu tive desse trecho. E aí ele vai novamente trazer um conceito básico de que todos nós, em algum momento, vamos chegar ao Pai, a revelação plena, porque o plano já está completo. O Apocalipse já aconteceu. A reconciliação completa já aconteceu, senão não estaria descrita. Porque o tempo é uma ilusão, então nós acreditamos que estamos de um passado indo em direção ao futuro, mas espiritualmente isso é um plano, isso tudo já aconteceu. Sendo assim, aquilo que demoraria para a caminhada de eu chegar de um ponto até o outro, do passado em direção ao futuro, é encurtada através de um milagre, em que dois iguais, dois irmãos, um doador e um receptor, pode ser, por exemplo, esse conhecimento. Esse conhecimento, nesse momento, eu estou como papel de doador deste conhecimento ao fazer a leitura. Isso pode acarretar um milagre em vocês, que é uma mudança de pensamento. E aí, nós dois somos carregados até um ponto no nosso futuro, aparentemente, porque o tempo não existe, porque nós aprendemos uma lição sem passar pelo processo de aprender a lição. Então, o milagre ele é um encurtamento do tempo da nossa percepção de reconciliação com Deus. Faz sentido para vocês essa percepção? Essa é a interpretação que eu tive, né, diante desse trecho. Não, maravilhoso. E isso é incrível, né? Porque faz todo sentido, faz completamente o sentido, e é aquilo que você também falou no começo. Quando que essa revelação pode realmente ser ancorada em nós? Quando eu levantar daqui a meia hora e começar a fazer outra coisa, isso vai conseguir reter. Você tá entendendo? Isso vai realmente ancorar o que eu estou recebendo aqui agora, o que todas estão recebendo. Você vai conseguir ancorar essa verdade, essa luz. Isso é incrível. Beleza. Eu vou seguir então agora no tópico 3: expiação e milagres. Lembrem que a palavra expiação, aquela que a Sheila comentou no anterior, que é atonement, algo assim, que é expiação, reconciliação. Aqui ele traz um conceito diferente, porque nós temos a ideia de que expiação é eu cometi um erro, um pecado, e aí eu faço algo, e o fato de eu fazer algo expia aquele pecado e remove a culpa de mim. E aqui ele traz um conceito novo de expiação, porque ele diz que como a materialidade não existe, os meus atos no mundo material também não existem para Deus. Sendo assim, não há nada que eu precise fazer para expiar, porque não há nada. Deixa eu dar um exemplo antes de entrar aqui. Ontem, conversando com um amigo, ele disse assim: eu queria ser mais cristão, mas eu voltei da igreja e eu gritei com o cara que botou o carro na frente da minha saída de garagem. E eu não queria fazer isso. E aí eu comentei com ele, enquanto a tua luta for comportamental, tu nunca vai vencer essa luta, porque o corpo ele tem reações involuntárias. O que Deus espera não é uma luta comportamental, não é eu não posso, eu tenho que me segurar. Eu tenho que olhar com os olhos de Deus. E Deus olha para um carro e sabe o que Deus vê? Nada. Por quê? Porque o que é um carro?
Um carro é um monte de átomos que vieram da Terra, metais, borracha, e não sei o que, vieram da Terra. Em algum momento no tempo foi construído um carro, e o tempo vai passar e esse carro vai enferrujar, vai se deteriorar, e daqui a milhares de anos ele vai voltar a ser átomos soltos na Terra. Exatamente o seu estado inicial. Então Deus não vê um carro porque Deus vê o todo. Deus vê o átomo, Deus vê o carro construído e Deus sabe que no futuro, no nosso futuro, o carro vai voltar à Terra. Então, para Deus, o carro não existe, porque ele viu o processo inteiro. Como Salomão diz que tudo é vaidade, porque as coisas todas elas passam. Então, Deus olha para o carro e diz: esse carro não existe. Deus olha para a materialidade e diz: essa materialidade não existe. Se não existe, por que algo está me irritando? Se daqui a alguns minutos isso, na minha percepção, já não vai existir mais, que é só tirar o carro da frente. Essa é a mudança necessária. E é isso que aqui nós vamos começar a entender por expiação. É a mudança de pensamento. Vamos lá. Eu, Jesus, estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes por ti mesmo e não para mim. A razão pela qual vem antes de mim é que eu não necessito de milagres para minha própria expiação, mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. A minha parte da expiação é cancelar todos os erros, que de outra forma não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao conhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passa a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tens que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção dessa capacidade, pois a convicção vem através da realização. A capacidade é o potencial, a realização é a sua expressão, e a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. A capacidade de fazer milagres é o potencial. A realização, a ação, é a sua expressão. E a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. Passará o céu e a terra, significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra, que é a ressurreição e a vida, não passará porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus, e o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. E é assim que um homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso o que ele é. Os perdoados são o meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados têm que se unir na liberação dos seus irmãos, pois este é o plano da expiação. Milagres são um caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou a liberação de todas as criações de Deus. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Tu tens um papel na expiação que eu ditar-te-ei. Pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. A natureza interpessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação e, sob a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Não nos deixeis cair em tentação, significa, reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, seguindo a minha orientação. Um erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado,
mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disso. Abre aspas. O espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para os outros, tu os aprisiona, mas só na medida em que reforça erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faça aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente. Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebes a ambos, assim fará a ambos, a partir da percepção da tua própria santidade. Deves olhar para a santidade dos outros. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza interpessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesmo ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador. Assim como uma expressão de que do que és na verdade. O milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião anterior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser o teu irmão. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer. Que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram perdidos não perderam o seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim. Devido à minha completa consciência de todo o plano, a natureza interpessoal da mente voltada para o milagre assegura a tua graça. Mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Milagres são seletivos, só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles estendam aos outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é em si mesmo irreal. Já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Temos vários tópicos ainda até fechar o capítulo, então creio que é o momento de agora compartilhar a tela para a gente poder conversar sobre esse tema. Eu acho que ele está nesse último aqui, ligado à ideia de que, resumido, né? O espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. E aí, gente, eu vou pausar aqui a gravação para a gente poder subir depois e conversamos por aqui.